Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ministrar mais uma aula e hoje é sobre o crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal. Vamos ver o que é que esse artigo fala? O artigo tem a seguinte redação: associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Senhores, esse crime antigamente era conhecido como quadrilha ou bando e tinha algumas características um pouco diferentes de como é hoje. No entanto, vocês devem chamá-lo de associação criminosa, que é o mais correto, e não confundir com as antigas características da quadrilha ou bando. Tudo bem, pessoal? Vamos ver as características desse crime? Mas, para a gente ver as características, eu queria saber o seguinte: o que é que o direito penal ele visa proteger quando ele pune a prática desse crime? Pessoal, ele visa proteger a paz pública de uma maneira geral. Ele visa proteger a tranquilidade social que as pessoas vão ter caso não existam quadrilhas, caso não existam associações unidas com o objetivo de praticar crimes sociais. Consequentemente, senhores, isso vai dar uma segurança e uma tranquilidade para a população. É por isso que ele visa proteger a paz social, gerando um sentimento de segurança na população. Mas deixa eu dizer uma coisa: para que esse crime aconteça, para que ele seja configurado e punido no âmbito jurídico, é necessária a presença de três requisitos. Quais são eles, senhores? Coloquei aqui no slide para vocês: associação estável e permanente, reunião de três ou mais pessoas, ou seja, o número mínimo para associação são 3 pessoas, e para o fim de cometer crimes. E a partir de agora nós vamos analisar cada uma dessas características para que vocês possam analisar um caso na prática e observar se realmente ali existiu uma associação criminosa ou não. Vamos lá? Pessoal, a primeira característica que nós vamos estudar é essa associação estável e permanente. O que é essa associação estável e permanente? Senhores, ela é uma associação duradoura, certo? Com o intuito de permanência, mas não perpétua. Então, quando é que ela acontece? Quando 3 ou mais pessoas se reúnem com o objetivo de passar um belo período de tempo praticando crimes, certo? A professora, então, precisa de toda uma organização, de uma hierarquia, de uma estrutura? Não. E especificamente na associação criminosa, não é necessário que haja toda essa estrutura. Pode ser, inclusive, uma estrutura rudimentar, certo? Onde as pessoas se reúnem com o objetivo de praticar vários crimes, certo? Não precisa ser uma estrutura hierarquizada, definindo o posto de cada um, a divisão de tarefas de cada pessoa. Não, isso não é necessário. Mas essas pessoas têm que se reunir com o objetivo de continuar unidas por um período de tempo, certo? Para que constitua esse crime, certo? Então, não pode constituir esse crime se estivermos falando em uma associação esporádica. Por exemplo, eu acompanhei um caso onde um rapaz que morava em um bom bairro aqui no estado, na cidade de Natal, na verdade, ele foi para uma festa, foi para um show. Chegando lá, ele encontrou com os vizinhos dele. Aí os vizinhos, quando terminaram o show, disseram: vamos lá para casa, vamos continuar a resenha. O show terminou cedo, beleza. E eles foram até a casa desse vizinho, consequentemente era próximo à casa dele, né? Lógico, né? E aí o que acontece? Quando eles estavam reunidos na casa deles, um deles apresentou armas para os demais e disse: agora a gente vai praticar um assalto. Bora? Esse rapaz, vamos chamá-lo de Bob. Bob concordou em praticar um assalto. Foram até uma determinada praia e lá eles invadiram uma casa onde estava acontecendo uma festa com 20 pessoas.
Então, 5 pessoas estavam bebendo em uma residência e resolveram praticar um assalto. A pessoa que apresentou as armas na casa, deu uma arma para cada um e lá eles resolveram praticar um roubo. Senhores, isso é o que a gente chama de concurso de pessoas, crime em concurso de pessoas. Tendo em vista que eles não se organizaram com o objetivo de praticar roubos, furtos, estelionatos, extorsões, não. Essas pessoas estavam em uma festa e resolveram praticar esse crime. E aí 5 pessoas se uniram para a prática desse roubo. Então eles foram punidos pelo crime de roubo e tiveram a causa de aumento de pena justamente devido a esse concurso de pessoas. Pessoal, o concurso de pessoas é previsto no artigo 29 do Código Penal, certo? E tem a seguinte redação. Deixa eu só colocar aqui para vocês acompanharem. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Senhores, o concurso de pessoas podem ter 2, 3, 4, 5 pessoas, várias pessoas. Só que o que diferencia o concurso de pessoas de uma associação criminosa é porque no concurso de pessoas é a união esporádica de pessoas para praticar 1 ou 2 crimes. Já na associação criminosa, nós temos uma associação de 3 ou mais pessoas com o objetivo de continuar unidos para o fim de praticar crimes, certo? Consequentemente, cuidado com esse requisito da associação estável e permanente. Como eu falei para vocês, não é necessário para sua caracterização a hierarquia entre os membros, porque pode ser uma estrutura rudimentar, onde as pessoas se reúnam e para cada conduta eles determinem planos diferenciados, ok? Para sua caracterização é necessário que os integrantes se conheçam de forma alguma. Não é necessário que eles se conheçam, não. Mas é necessário que haja alguma ligação entre eles, algum contato entre eles, certo? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que algumas pessoas se reúnam com o objetivo de praticar roubos a bancos dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então vamos roubar o banco de Poço Branco, vamos roubar o de Nísia Floresta, vamos roubar o de Pau dos Ferros. Então essas pessoas se reúnem com o objetivo de praticar vários roubos a bancos, roubos indeterminados, certo? Definiram que ia ser roubo, mas não uma quantidade, nem como ia ser inicialmente. As coisas teriam que ser determinadas para irem fluindo ao longo do tempo. Então, vamos supor que essas pessoas se reuniram. Foi o que aconteceu. Eles praticaram um roubo ao Banco de Santa Cruz. Beleza. Após praticar esse roubo em Santa Cruz, eles resolveram praticar um roubo lá em Alexandria. Aí o que acontece? Eles entram em contato com pessoas de Alexandria que vão dar suporte para eles e a partir de então essas pessoas de Alexandria também vão continuar praticando crimes com eles ao longo do tempo. Então pode ser, senhores, que existem essas pessoas que de Alexandria, por exemplo, não conheçam as pessoas de Natal, mas elas se reuniram com o objetivo de praticar o roubo a Santa Cruz, a Alexandria e posteriormente outros crimes no estado do Rio Grande do Norte. O que interessa é que, assim, essas pessoas que se uniram às pessoas de Natal para praticar o roubo de Alexandria não tenham se unido só para o roubo de Alexandria, e sim para todos os roubos no estado. Então, assim, não interessa se elas se conhecem, se elas falaram pelo telefone, se só tem uma pessoa que conhece todo mundo, certo? Então, vamos supor que em Natal tem Sérgio, tem Nicolas e tem Maria Eduarda, certo? Que fazem parte da associação. Já em Alexandria, nós temos Kaline, nós temos Sofia e nós temos Guilherme, por exemplo. Só que quem se conhece de Natal, entre Natal e Alexandria? Maria Eduarda e Guilherme. Então, ela que faz a interligação entre as pessoas. Vocês entenderam? Então, assim, é necessário que tenha uma ligação entre as pessoas, que tenha essa estabilidade. Mas não é necessário que Nicolas, por exemplo, conheça
todo mundo que vai praticar o roubo em Alexandria e essas pessoas que posteriormente vão praticar o roubo depois em Pau dos Ferros, todos juntos e unidos nessa associação criminosa. Tudo bem, pessoal? Então tomem cuidado com essa conduta. Essas pessoas elas têm que ser ligadas entre si. É necessário que haja uma intenção de todas elas praticarem crime juntos. No entanto, não é necessário que todas se conheçam. Tudo bem? Cuidado com essa característica aí. Pessoal, então, essas pessoas, elas têm que se unir, como eu já falei, para o fim de praticar crimes. Aí eu pergunto, podem ser crimes determinados? Não. Nelice vai se unir com Sérgio, com Sofia e com Lorena, ou seja, 4 pessoas reunidas, com o objetivo de praticar 2 roubos, um na casa de Sérgio e um na casa de Nicolas, e depois a gente para. Nosso objetivo é só praticar esse roubo na casa de Sérgio e na casa de Nicolas. Isso é associação criminosa? Não, senhores. Porque apesar de nós termos nos unido, primeiro, não é uma associação com o intuito de permanência. Consequentemente, já descaracteriza o primeiro requisito. E outra coisa, quando a gente fala que é uma associação para o fim de cometer crimes, então tem que ser crimes indeterminados. E o que é que eu chamo de crimes indeterminados? Eu botei um conceitozinho que eu achei interessante. Eu botei assim: devem ser indeterminados, não individuados, ou apenas combinados quanto à sua espécie, cometer crimes, cometer roubos, sequestros relâmpagos, extorsões. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que para ser associação criminosa, as pessoas devem se reunir com o objetivo de praticar crimes, certo? Mas esses crimes, eles podem ser não definidos, de jeito nenhum, não tem definição, ou definir o tipo de crime que vão ser praticados, que vai ser praticado. Por exemplo, eu vou me reunir com Lorena, Nicolas e Sofia para praticar vários crimes de estelionato. E aí a gente vai definindo ao longo do tempo quais serão os golpes que iremos praticar ao longo do tempo, tá bom? Então esse crime, os crimes precisam ser indeterminados, ou seja, não definidos, ou definidos em relação ao gênero. A gente só vai praticar roubo, a gente só vai praticar estelionato, a gente só vai praticar homicídio. Apesar de que, se for só homicídio, já entraria dentro do grupo de extermínio, certo? Já sairia daqui. Então tem que ter uma definição de gênero, de uma maneira geral. Aí eu até já expliquei essa pergunta aqui. As pessoas que, de improviso, resolvem praticar crimes juntas, respondem pelo crime da associação criminosa? Não, de forma alguma. Elas respondem pelo crime que efetivamente elas praticaram. E se dentro do crime que elas praticaram tiver a causa de aumento pelo concurso de pessoas, aí elas vão responder por terem se reunido com outras pessoas para praticar o crime. Se dentro do artigo não tiver essa causa de aumento de pena, então elas respondem apenas pelo crime efetivamente praticado, tá bom? Vamos lá. Pessoal, esse crime, ele se configura, como eu falei para vocês, quando as pessoas se reúnem com o objetivo de praticar crimes, né? Mas esses crimes, a palavra crime é o gênero que engloba contravenção penal ou não engloba contravenção penal? Senhores, se a interpretação fosse englobar contravenção penal, nós teríamos uma analogia em malam partem do artigo. Nós teríamos uma analogia para prejudicar quem praticou o crime. E no direito penal não é possível analogia em malam partem. Consequentemente, a conduta de associação criminosa apenas engloba crime, não incluindo contravenção penal. Tudo bem, pessoal? Então, só inclui crimes, não inclui contravenção penal. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte: como é que se consuma esse crime? É
necessário que o sujeito ativo ele tenha praticado vários delitos para que o crime se consume ou não? Não, senhores, de forma alguma. O crime de associação criminosa é um delito que a gente considera dentro dos crimes formais, certo? O que é o crime formal? É aquele que apresenta uma conduta, que apresenta um resultado, no entanto, para que ele seja consumado, basta a prática da conduta, não é necessário que aconteça o resultado. Então vamos lá. O que é associação criminosa? O que é a conduta? Associarem-se 3 ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes. Beleza. Tem um resultado? Tem. Objetivo de praticar crimes. Mas para que ele se consume, ele não é necessário que haja realmente a prática dos crimes. Basta que haja essa associação estável com o objetivo de praticar crimes. É muito mais difícil a questão da prova dessa associação criminosa, sem que haja a prática dos crimes, certo? Então, para que a polícia possa desbaratar uma associação criminosa, ela tem que ter um serviço de investigação bem interessante. Porque, por exemplo, ela vai ter que prender alguém, por exemplo, por essa associação criminosa ou realizar interceptação em telefone por meio de autorização judicial. E quando for ler essas conversas, por exemplo, observar que as pessoas estão se reunindo com o objetivo de praticar crimes ou descobrir determinados planos em papéis, ou porque alguém confessou que realmente isso aconteceu, ou porque tinham papéis determinando vários planos, várias regras da associação criminosa. Eu acompanhei um caso que a polícia detectou a prática da associação criminosa porque um dos integrantes, ele tinha um caderninho, certo? E é como se ele fosse o líder também dessa associação criminosa. E ele pegou o caderninho e ele anotava vários passos que eles pretendiam seguir no futuro. Então a polícia foi até a casa dele. Na verdade, ele foi preso por outra coisa. Ele foi preso por crime de estelionato. Ele estava praticando golpes. E aí, quando a polícia foi até a casa dele, que encontrou esse caderninho, ela comprovou que esses estelionatos eram praticados também em associação criminosa. Então, ele foi indiciado tanto pelo estelionato como pela associação criminosa, porque ele se reunia de forma estável com várias pessoas com o objetivo de praticar estelionatos, certo? Então, assim, apesar de ter sido definido o gênero do estelionato, não eram crimes determinados. Não tinha determinação inicial. Vamos praticar estelionato em relação a alunos da Uni e depois em relação a alunos de outra instituição de ensino. E depois a gente para. Não. Eles sempre buscavam novas formas de enganar as pessoas. Certo, pessoal? Então, o crime se consuma quando se prova a existência da associação, mesmo que nenhum crime efetivamente tenha acontecido. Pode ser que tenha acontecido um, que fica mais fácil para a autoridade policial demonstrar a ocorrência e o Ministério Público denunciar e o juiz condenar, mas mesmo que não tenha acontecido nenhum, provou-se a prática da associação criminosa, crime consumado, certo? E aí vem a minha pergunta posterior. É possível tentativa? Então eu vou logo responder da seguinte forma. Regra geral, os crimes formais não admitem tentativa. Tem várias exceções. Mas, regra geral, os crimes formais, como é o caso da associação criminosa, não admitem forma tentada. Por quê? Porque a simples configuração da conduta já consome o delito, sem ser necessária a prática do resultado efetivo, certo? Então, o crime da associação criminosa é um típico crime formal que não admite a forma tentada, certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, para a caracterização desse crime, é necessário que seja conduta dolosa ou ele pode punir, ou essa conduta pode ser punida na forma
culposa. E eu vou logo responder, mas eu vou responder falando sobre a característica geral do direito penal. Qual é a característica geral do direito penal? O que é que ele fala sobre isso? Ele fala, com base no princípio da culpabilidade, em uma de suas facetas, que, regra geral, os crimes só podem ser punidos a título de dolo, salvo se tiver uma previsão expressa dentro do artigo para punição a título de culpa. Então, para saber se esse crime admite a modalidade dolosa e culposa, o que é que a gente vai ter que fazer? Ler o caput do artigo, certo? E nessa leitura a gente vai observar se existe a previsão de punição por conduta culposa ou não, certo? Vamos ver. O crime é associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, não pode ser um crime, obviamente. Pessoal, tem o parágrafo único que traz uma causa de aumento, mas não tem nenhuma previsão aí a respeito da modalidade culposa. Se não existe, senhores, previsão no artigo a respeito da modalidade culposa, então o crime de associação criminosa só é punido a título de dolo. Não vai poder ser punido a título de culpa, certo? Isso é a regra geral para o direito penal de maneira geral. Então, analisem dessa forma não só o crime de associação criminosa, mas também outros crimes que vocês estiverem estudando, tá bom? Vamos lá. Sim, para a caracterização desse crime, como a gente acabou de ler, é necessário que haja reunião de 3 ou mais pessoas. Isso gera algumas dúvidas. Por exemplo, nessa reunião de 3 ou mais pessoas, é possível que dentre essas pessoas hajam inimputáveis. E quando eu falo inimputáveis, eu falo inimputável pela idade e pela questão do discernimento incompleto de uma maneira geral. Sim, senhores, é plenamente possível a presença de inimputáveis. Então, por exemplo, se Nelice, maior de idade, se reunir com Maria Eduarda e com Kaline, Maria Eduarda com 15 anos e Kaline com 16 anos, Nelice vai ter praticado a associação criminosa, já que nós 3 nos reunimos com o objetivo de praticar crimes indeterminados de forma permanente? Sim, Nelice vai responder. Obviamente, Kaline e Maria Eduarda vão responder por ato infracional equiparado à associação criminosa, mas não pelo crime, tendo em vista que elas têm menos de 18 anos. Então, para configurar essa quantidade mínima de 3 pessoas, é possível que dentre essas pessoas nós tenhamos inimputáveis. Perfeito. Já que vocês entenderam, eu vou fazer outra pergunta. Vamos supor que Nelice, ela se reúne com 2 crianças na faixa etária de 4 ou 5 anos com o objetivo de praticar crimes. Como é que seria isso? Nelice combina com essas crianças que as crianças elas vão distrair as pessoas enquanto Nelice subtrai as coisas. Isso de forma indeterminada, isso a gente pode mudar o modus operandi. O que importa é que eu combinei com essas 2 crianças de 4 e 5 anos que vamos nos reunir com o objetivo de praticar crimes ao longo do tempo, certo? Definimos só que são crimes contra o patrimônio, mas não especificamente a forma. E elas aceitaram. Então, pessoal, isso constitui uma associação criminosa? Não. Esse segundo caso não é. Professora, como é que pode? Se você acabou de dizer que é possível para a caracterização da quantidade mínima de pessoas na associação criminosa a presença de inimputáveis. Sim, pessoal. Mas esses inimputáveis, eles têm que ter um mínimo de discernimento. Crianças de 4 e 5 anos, elas não têm discernimento a respeito da gravidade da conduta. Ah, professora, mas criança de 4 e 5 anos sabe o que é certo e sabe o que é errado. Tanto é que quando a gente chama atenção, bota de castigo, eles passam a fazer o certo. Pessoal, é um discernimento extremamente limitado e exíguo. Não dá pra gente considerar que essas pessoas, elas têm discernimento.
Consequentemente, nesses casos, é considerado autoria imediata. Então, é considerado o seguinte, como se esses inimputáveis, eles tivessem sido instrumentos, armas, utilizadas para que o maior de idade praticasse o crime. Então, ele vai responder pelos furtos, vai responder pelos estelionatos, vai responder pelos crimes que foram praticados em virtude dessa associação dos três. Mas não responde pela associação criminosa devido à tenridade ou ao pouco conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu falo discernimento dessas pessoas. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com isso aí. Outra dúvida que eu tenho. Vamos supor que nós tenhamos uma associação criminosa formada por 5 pessoas, certo? Então, inicialmente, essa associação criminosa ela foi formada em 2018 por Nelice, Nicolas, Sérgio, Sofia e Lorena, certo? Nós temos essas 5 pessoas. Só que começamos a praticar crimes indeterminados, houve roubo, houve furto, houve estelionato, houveram vários crimes praticados por essa associação. Só que quando foi em 2019, saíram dessa associação Lorena, Sofia e Sérgio. E ficamos só Nicolas e Nelice, só essas 2 pessoas. Só que elas saíram, só que no momento em que elas saíram, já entraram outras pessoas para compor essa associação, certo? Entrou Maria Eduarda e Kaline, certo? Ou seja, saíram 3, mas entraram 2, formando um grupo de 4 pessoas. Eu pergunto, a modificação dessas pessoas dentro da associação criminosa, a troca dessas pessoas, retira o caráter da associação criminosa? Não. Permanece o crime da associação criminosa, certo? Agora, o que deve se levar em consideração é que durante todo esse período tem havido um número mínimo de 3 pessoas, certo? Se todos esses tivessem saído e tivéssemos ficado só eu e Nicolas, certo? Durante alguns meses, para depois entrarem as outras 2 pessoas, então teria se descaracterizado a partir daquele momento a associação e a união posterior com outras pessoas configuraria já outro crime de associação criminosa, certo, pessoal? Então, tomem cuidado com essa característica aí, tá bom? Então, eu até botei essa pergunta. Se os integrantes da associação criminosa cambiarem, ou seja, forem trocados ao longo do tempo, mesmo assim configura o crime? Configura, desde que seja mantido o número mínimo de pessoas ao longo do tempo. Então, é preciso a identificação de todos os agentes para a condenação pelo crime de associação criminosa? Jamais. Até porque isso até inviabilizaria a punição pela associação criminosa na prática. Porque o que acontece? Em alguns casos, poderia haver a situação de serem presas 4 ou 5 pessoas dessa associação, mas as outras não terem sido identificadas. Até porque muitas vezes essas pessoas, elas são tratadas por apelidos, por nomes do crime. Então, às vezes você fala, ah não, é o guaxinim, é o baleia, é o cobra, enfim, nomes assim, criados, que muitas vezes você não consegue identificar quem é a pessoa, certo? Consequentemente, não é necessário que todas sejam identificadas, para que haja punição de quem foi preso, de quem foi identificado. O que é necessário é só que tenham todas as provas de que era uma associação estável, com o objetivo de permanência, com o intuito de praticar crimes indeterminados ou definidos pelo gênero e que tenha havido associação de 3 ou mais pessoas, certo? Então, essas características são imprescindíveis, mas não é necessária a identificação de todo mundo que participou da associação criminosa. Vamos ver aqui. Sim, pessoal, o artigo ele traz 2 causas de aumento de pena, certo?
em seu parágrafo. Vamos ler aqui, ó, parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Eu já falei para os senhores que é possível a participação de criança e adolescente. Aí, nesse caso, quem se associa com criança ou adolescente que tenha discernimento responde tanto pela associação criminosa como pela causa de aumento de pena em virtude de ter se associado com criança ou adolescente. Certo, pessoal? Outra causa de aumento é quando a associação ela é armada. E aí isso me gera algumas dúvidas. Essa arma, ela tem que ser arma de fogo ou pode ser qualquer tipo de arma, essa associação? Por exemplo, admite arma própria e arma imprópria. O que é arma própria? A arma própria é aquela criada com a finalidade bélica, ou seja, com a finalidade de ataque e defesa. Uma granada, um explosivo, com intuito bélico, obviamente, uma pistola, uma metralhadora, que é criada com esse objetivo. E o que é arma imprópria? São objetos que são criados com outros fins, mas que eles também podem ser utilizados como arma. Por exemplo, uma faca de cozinha, que pode ser utilizada como arma. Uma serra elétrica, que não tem um objetivo criminoso, mas pode ser utilizada como arma, pode ser utilizada para matar alguém, certo? E a minha dúvida é se é possível arma própria e arma imprópria. Senhores, para caracterizar esse crime, sim, é possível tanto arma própria como arma imprópria. Por quê? Porque o artigo, em seu parágrafo, ele não faz nenhuma distinção. Consequentemente, pode ser tanto arma própria como arma imprópria. A punição pelo crime de associação criminosa com o uso de arma de fogo absolve o crime de porte de arma? Não, senhores. Como eu falei para vocês, o crime de associação criminosa é um crime formal e é um crime que se consuma com associação. Mas, assim, além da associação, todas as outras condutas criminosas que forem acontecendo vão ser punidas de forma autônoma. E o porte de arma é uma delas. Então, pode ser que haja uma associação criminosa armada com o intuito de praticar crimes de extorsão, por exemplo. Então, essas pessoas vão responder pela associação criminosa, com causa de aumento de pena em virtude de ser uma associação armada, e vão responder também por todas as condutas de extorsão, estelionato, roubo, tudo que eles praticarem ao longo do tempo. Tudo bem, pessoal? Então, a associação criminosa, obviamente, não absolve a prática dos outros crimes. Então, a pessoa vai responder pelo crime de associação criminosa, mas os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento, no caso de uma associação armada, certo? Aí você diz, professora, mas isso não seria um bis in idem? Não seria punir duas vezes pela mesma conduta? Não, pessoal. Porque, primeiro, a conduta, a associação, ela é armada. Então, as pessoas já usam armas para praticar os crimes. E, além disso, elas portam armas ao longo do tempo. Então, é como se fossem duas condutas que a gente consegue dividir aí, certo? Então, uma coisa não absolve a outra. Só para finalizar o que eu falei e ver se vocês entenderam, eu fiz um quadrozinho só para a gente resumir tudo que foi tratado aqui hoje, certo? Para fixar o conhecimento de vocês. Então, eu vou perguntando algumas coisas e respondendo. Vamos lá. Quantidade mínima de integrantes na associação criminosa? 3 pessoas. No mínimo, 3 pessoas. Crimes praticados pelo grupo. Pode ser quaisquer crimes, mas não podem englobar contravenções penais, certo? Qual a finalidade da associação? O fim específico de praticar crimes indeterminados, ou seja, não podem ser definidos esses crimes anteriormente.
Estrutura organizacional, como eu já falei, não exige estrutura organizacional nesse caso. Então, podemos estar falando de uma estrutura rudimentar, onde não tenha hierarquia de membros, onde não tenha regras específicas definidas a respeito das condutas. E quando em questão a consumação, se consuma com a associação estável com o objetivo da permanência, mesmo que não tenha acontecido nenhum crime, mesmo que nem crime tenha acontecido ainda. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o crime de associação criminosa e qualquer dúvida estou à disposição. Tá bom, pessoal? Tchau!